E Danilo é do Flamengo, né? O defensor, será que zagueiro? Será que lateral direito? Será que lateral esquerdo? Será que outra posição vai chegar no Flamengo nessa terça-feira? Dependendo da hora que você tá vendo o vídeo, ele já até chegou, já até foi apresentado. E eu vou tentar te apresentar um Danilo que você não conhece. Você vê ele ali na seleção, muito desgastado e tudo mais, lateral direito, daquele sistema antigamente muito específico para lateral, atualmente muito bagunçado, mas agora eu vou te apresentar ele no real contexto dele, né? Ele jogando na Juventus com diferentes treinadores em diferentes posições para você entender as grandes valências desse atleta. No final do vídeo eu vou te projetar como é que fica o Flamengo com esse cara jogando. Será que ele vem para ser banco? Claro que não. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. A comunidade Mestres da Análise tem o curso que tá ali numa promoção imperdível para os inscritos do canal do Falso 9. Então aproveite, se inscreva no curso do Laboratório do Futebol chamado Comunidade Mestres da Análise. Esse curso tem mais de 10 capítulos, mais de 100 aulas novas todos os meses. Você vai participar de uma comunidade junto com gente que atua no futebol, vai saber todos os bastidores, vai poder receber análises profissionais para poder ter no seu banco de dados e fazer as suas primeiras análises por analogia àquelas que já pairam aí no mercado, já são consagradas no mercado. Então aproveite essa promoção. Por R$ 49,00 por mês você vai fazer o curso mais rico sobre tática, que é te dar uma formação já para você trabalhar no mercado de trabalho, tá bom? Então aproveite a promoção clicando no link na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá bom? Então vamos lá ver o Danilo jogar primeiro de uma maneira diferente daquele outro vídeo que nós já fizemos sobre ele e depois projetar esse Flamengo com ele. Vamos lá, aqui a gente tá vendo o Danilo posicionado como lateral esquerdo, foi assim que ele jogou seus 3 últimos jogos pela Juventus, inclusive 2 jogos pela Champions League, né? Esse jogo contra o Manchester City foi o último jogo que ele foi titular, e nessa partida ele fazia parte ali de uma linha de 4. Fazia parte também numa linha de 4 em outro jogo da Champions League como zagueiro pelo lado esquerdo, apesar de ser destro, ele se dá muito bem por esse lado, tanto na linha de 4 quanto na linha de 2. Uma característica muito marcante do Danilo é saber vencer duelos. Eu não vi, tá, ele ser driblado. Eu assisti aqui, eu separei primeiro imagens de 5 jogos, assisti depois mais 5 e eu não o vi sendo driblado. Ao mesmo tempo, ele não é um cara duelador. Tá? Eu peguei aqui uma comparação com um dos zagueiros mais valorizados do campeonato italiano, que é o cara que mais duelou a cada 90 minutos na temporada 23-24. O Buongiorno, do Napoli, esse cara tem 22 duelos a cada 90 minutos. O Danilo tem metade desse número. Foi um dos zagueiros que menos duelava. Sem entrar em duelo, ele consegue não ser driblado e também não ficar correndo para trás, até porque ele não pode, né, confiar tanto nessa capacidade de recuperar as próprias costas, né? Então, ele é um cara que consegue defender muito bem. Agora, falando de um dos combates que ele dá de forma mais assertiva e é um dos principais jogadores da Série A italiana disso, desde que chegou lá, são os cortes de carrinho. Comparado ao Buongiorno, que é um dos que menos faz esse tipo de corte de carrinho, né? O Danilo é o cara que mais faz, ou é o terceiro cara que mais faz cortes de carrinho a cada 90 minutos. Ele tá muito acostumado, talvez pelo cacoete que tem dos tempos de lateral, em que era lateral propriamente dito, ele tá muito acostumado a fazer esse combate e tá ali abrindo, né? Abrindo o compasso para tirar as bolas. A gente vai ver em alguns lances ele fazendo isso e muito raramente, eu tô falando para vocês de 10 jogos que eu vi dele, eu não vi ele sendo driblado. É um 1 contra 1 assim que para nível Brasil eu imagino que vai ser brutal, tá bom? Vai ser brutal. Com bola, não precisa falar, né, da qualidade dele como construtor, mas a gente vai falar também, tá bom? É um cara que tem uma leitura muito boa do momento de ocupar o corredor e para jogar com uma linha eventualmente de 3, uma saída de 3, para as laterais do bloco não ficarem desprotegidas, é importante você ter um cara com cacoete de lateral que saiba se deslocar e defender essa lateral do bloco. Falei muito sobre isso ano passado com o Atlético Mineiro, que tinha muita dificuldade para fazer isso com o Lianco do lado direito, atrás do Scarpa, por exemplo.
tá bom? Aqui, o Danilo entendendo aqui o posicionamento e fazendo o duelo aéreo, o percentual dele de duelos aéreos vencidos é alto, tá? É bem mais alto do que o do Bongiorno, por exemplo, que é o jogador que a gente tirou para benchmark, jogador que vale 50 bilhões de euros, né? Então, eu acho que é um bom benchmarking pra gente comparar. É claro que eu não tô falando que ele é melhor, é só características muito diferentes, só pra gente tentar ter uma noção. Um cara que duela menos, mas que dá mais carrinho, um cara que no duelo aéreo é mais assertivo, apesar de duelar menos e tudo mais. É um dos caras que mais dá passes longos na Série A, tá? Eu não coloquei o ranking aí, mas ele é o quinto cara que mais dá passe longo na Série A, muito por essa capacidade dele de dar passes que quebram as linhas e também pelos passes em profundidade, que são a sua principal característica com bola. A gente ouviu o Felipe Luiz falando muito que ele gosta de um time que saiba atacar os espaços, de um atacante que ataque a última linha do adversário. E o Danilo é um zagueiro perfeito para trabalhar com isso, ainda mais junto com o Léo Pereira, junto com o Léo Ortiz. Caras brilhantes nesse tipo de jogada, né? Especialmente o Léo Ortiz. Então, é um cara que foi o quinto da temporada passada no Campeonato Italiano entre os defensores a acertar maior número de passes em profundidade a cada 90 minutos, tá? É muito raro ver ele errar isso aí também, tá? Nesses 10 jogos. Os erros era porque o cara tava impedido, assim, mas a gente não viu ele ser bloqueado. E foram, comparado com o Bongiorno, é mais de 10 vezes mais o que o número desse outro zagueiro faz. É claro, característica, e a gente tem que falar sobre as características do Danilo, tentando criar um benchmark, a lógica do benchmark, para a gente poder fazer uma análise comparativa, tá? Então é um cara muito preciso nesses passes na profundidade e que gera situações ali de ataque à última linha que, por exemplo, podem ser aproveitadas pelo Juninho. Ele chega no Flamengo para compor muito bem esse elenco, para ser reserva? Pô, claro que não, né? Claro que não. Mas ele chega para pelo menos ser uma opção para qualquer das 4 posições da zaga. Como eu falei para vocês, jogou de lateral esquerdo, jogava de zagueiro em linha de 3 pelo lado esquerdo, junto com o Brenner e junto com o italiano que faz muito sucesso lá. Pode jogar em zagueiro pelo lado esquerdo numa linha de 4 também. Pode jogar de lateral direito, como é até hoje titular da seleção brasileira nessa posição. E pode jogar de zagueiro pelo lado direito, que talvez seja o mais adequado para esse momento da carreira dele. Mas é claro que o Felipe Luiz deve ter outras intenções, né, com a chegada dele. Uma dessas intenções pode ser reeditar um estilo de defesa que já foi utilizado pelo Allegri na Juve, né? O Alexandro como zagueiro pelo lado esquerdo numa linha de 3, o Danilo como zagueiro pelo lado direito numa linha de 3, com o Léo Ortiz centralizado, e aí ele pode ter alternâncias, pode ter o Léo Pereira, pode ter o João Vitor, e contra adversários fechados essa deve ser mesmo a estratégia, justamente para você conseguir ter caras que podem dar passes entre as linhas e ter caras dribladores ali com bola no pé e não com bola no espaço, trabalhando na ponta, por exemplo. Então é um espaço pro Cebolinha, pro Michael fazerem essa, aspas, ala, pelo lado esquerdo. Falei muito sobre o trabalho do Michael no fim de semana, tá? Fiz o último vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui em cima no banner para vocês terem essa noção. E o Wesley mantido ali enquanto durar, né? A gente sabe que vai ser bom enquanto durou o Wesley no Flamengo, né? Então a gente tem essa opção, tem também a mesma opção de linha de 3, mas com um 3-4-2, né, 3-5-2, que vai ter ali o Pulgar, o De La Cruz e o Gerson. Eu gosto bastante dessa formação, tendo 2 laterais de força, 2 alas de força, e aqui pode ser o Léo Pereira no lugar do Alexandro nessa, ou pode não ser. Na recomposição, um dos laterais volta ali, pode ser o próprio Ayrton, mantendo o Wesley mais alto, ou até, depois de uma saída do Wesley, deixando o Luiz Araújo por esse lado direito do campo, fazendo essa função, o Danilo fazendo esse lateral barra zagueiro base, e o Ayrton Lucas baixando, com o Léo Pereira aqui, mas provavelmente não o Alexandro, sendo esse zagueiro pelo lado esquerdo. Tem muitas opções para que ele seja utilizado, inclusive a opção de continuar com 4-2-3-1/4-2-4, que atualmente o Felipe Luiz já gosta de usar, mantendo o Danilo e o Varela como laterais base ali, abrindo mão da característica do Wesley no elenco, até porque é muito difícil de encontrar, quase impossível encontrar no mercado, e aí trazendo mais um zagueiro para compor o elenco entre os zagueiros. Seria ele o Vitão, é por isso que querem tanto? Talvez
talvez seja esse o motivo de trazer o Vitão, tá bom? Senhoras e senhores, esse é o Danilo, você pode esperar dele um defensor completo, um cara que não vai ser o cara que vai duelar, o cara que vai ganhar muitos dos seus duelos pela experiência, que vai raramente ser driblado, que também vai ter uma visão de compactação da equipe muito forte, que tanto como lateral dos dois lados, como zagueiro dos dois lados, em linha de 2 ou em linha de 3, pode contribuir muito e dar, sim, muitas felicidades para a nação rubro-negra e uma defesa de gente que sabe jogar bola, seja com bola no pé, seja com bola no pé do adversário, tá bom? Queria pedir que deixasse o like, não pedi antes no vídeo, né? Tô esquecendo disso aí, vacilando, mas deixa o like para que esse vídeo seja recomendado para o máximo de pessoas possível, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui!